Vamos então ao comentário de Gustavo Bernardi. Bem, Silvio, hoje eu vou falar sobre um assunto que nós já conversamos aqui no teu programa, que é a rescisão de contratos de promessa de compra e venda de imóveis. Muitos têm sido os questionamentos acerca da possibilidade de rescindir contratos após a assinatura do financiamento com um agente financeiro. E existe uma série de motivos para isso. O maior motivo quase sempre é o atraso na entrega do imóvel. A pessoa compra o imóvel, assina o financiamento, mas não recebe aquele imóvel. A construtora atrasa a entrega desse imóvel. Muitas vezes atrasa por um período bastante considerável. Muito se questionou se era possível rescindir os contratos após a assinatura do financiamento. Vou apenas lembrar que nós já conversamos aqui da possibilidade de se rescindir os contratos quando o mutuário ainda não assinou o financiamento, ou seja, quando ele tem apenas uma promessa de compra e venda e não recebeu o imóvel ainda. Resta claro que nessa situação é possível sempre rescindir os seus contratos e sempre vai se receber de volta aquilo que pagou. O questionamento que a gente vem recebendo é se é possível rescindir depois que se assinou o contrato de financiamento. Pois bem, recentemente nós tivemos uma decisão aqui no nosso escritório acerca de um caso envolvendo a Caixa Econômica Federal e uma construtora, em que a construtora, então, mesmo após a assinatura do contrato de financiamento, atrasou a entrega daquela obra. O cliente, o promitente comprador, não mais tinha interesse em manter esse contrato, diante do grande atraso que havia ali na entrega. Esse caso foi levado ao judiciário e a decisão publicada recentemente, então, entendeu que sim, é possível rescindir os contratos, então, de promessa de compra e venda e também o contrato de financiamento, e determinou a devolução integral ao mutuário daquilo que ele pagou diretamente à construtora, mas também daquilo que ele pagou ao banco por conta do financiamento. Então fica claro agora que sim, é possível rescindir os contratos de promessa de compra e venda, mesmo antes dos contratos de financiamento e também após o contrato de financiamento, quando ocorre a entrega, o atraso na entrega da obra. Vou fazer aqui apenas mais um lembrete. Na verdade, o que não se questionou ainda e que não há decisão é se é possível rescindir após o recebimento do imóvel. Portanto, é preciso compreender que essas possibilidades de se rescindir o contrato, recebendo de volta tudo aquilo que se pagou, elas devem ser manejadas, elas devem ser intentadas, a pessoa deve procurar o seu advogado de confiança ainda antes de ter recebido o imóvel, por conta de se poder entrar com uma ação judicial específica para receber de volta tudo aquilo que pagou, tanto para a construtora quanto para o agente financeiro. Mais informações você pode obter no nosso site, bernardi.adv.br. Um abraço. Bom, o nosso Economia e Desenvolvimento está recebendo aqui no estúdio o vereador Walter Nagastan. Vereador, prazer em tê-lo aqui pessoalmente. Saudades do amigo, né, que a gente ainda por vezes se encontra, por vezes não se encontra, e fazia horas que não o encontrava. Portanto, muito prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado, Silvio. Prazer é meu de estar aqui com os teus ouvintes, contigo. Acompanho há muito tempo o teu trabalho e sou um admirador do teu trabalho. Vereador, da mesma forma. Bom, o senhor foi secretário do Comércio, hoje é vereador, e vamos conversar sobre a questão de hoje na Câmara de Vereadores. Foi aprovada uma lei na semana passada sobre inovação. O que é essa lei? O que ela estabelece? Essa lei estabelece que Porto Alegre vai ser uma cidade business friendly, desculpem a expressão, mas amiga do desenvolvimento focado, é isso que quer dizer em última análise, amiga do desenvolvimento focado na inovação e nas novas tecnologias. Isso é algo absolutamente necessário. Porto Alegre, como de resto cidades de porte grande e médio, nesses últimos 40 anos experimentou um processo de desindustrialização. Se nós olharmos até o final da década de 70, por exemplo, ali no 4º Distrito e Navegantes, nós tínhamos muitas indústrias em Porto Alegre. Essas indústrias, por questões urbanísticas, ambientais, foram deixando a cidade. Isso fez com que a economia migrasse desse segmento industrial, que era o forte. Porto Alegre respondia até o final da década de 60 por 20% do PIB industrial do Rio Grande do Sul. E hoje não chega a responder por 5%. Fez com que essa economia, que era baseada na indústria, migrasse para o que hoje é o forte da cidade, que em primeiro lugar é serviços, prestação de serviço, e logo em seguida comércio. E a indústria tem um percentual muito pequeno. Isso tem um efeito prático, que é o seguinte: a remuneração média do trabalhador da indústria ela é maior do que a do trabalhador do comércio e do serviço. Portanto, a renda, de um modo geral, é melhor. A indústria gera mais renda. A indústria gera mais renda, paga melhor. E perdemos esse emprego
de melhor padrão médio de remuneração. Obviamente que nós temos que encontrar, ou teríamos que encontrar alternativas. Não é mais possível nós trabalharmos com o paradigma da indústria clássica, da indústria de chaminé. Essa já passou. Essa já passou. Então, o que nós tínhamos que buscar? Temos que buscar os exemplos do mundo, daqueles países que ponteiam o desenvolvimento, no que eles estão trabalhando. E eles trabalham exatamente em educação como base, mas a educação como base por si só ela não faz o processo de desenvolvimento virtuoso que a gente observou em vários países, mas essa educação tem que ser agregada a ela, a inovação e a alta tecnologia. Ou seja, nós temos que desenvolver a base, que é a educação, e logo em seguida começar a criar meios. Roberto Campos dizia que a tarefa do Estado é uma tarefa ecológica, é criar o meio ambiente para que as empresas e que a economia possa se desenvolver. Então, criar meios para que essas empresas se desenvolvam. Elegendo setores, às vezes estimulando algumas agregações de empresas de uma mesma natureza, que se chama de clusters. Nós temos em Porto Alegre, por exemplo, no entorno do aeroporto Salgado Filho, hoje, uma vocação para empresas de aviação civil. Empresas que trabalhem com tecnologia de aviação civil e com manutenção de equipamentos. Nós temos lá a antiga Varig Manutenção e Logística, que é a VEM, foi comprada pela TAP, que é aquele hangar muito grande hoje, presta serviço de manutenção para empresas, esse negócio variadas, né? Variado, o mundo todo, né? Porque esse é um serviço globalizado. E nós temos do outro lado, ali na Sertório, uma empresa de capital israelense, mas que é hoje a principal contribuinte de ISS de Porto Alegre, porque ela tem ali em torno de 300 engenheiros doutores. E esse pessoal faz o que muito pouca gente sabe, eles estão fazendo hoje a reforma de todos os aviões da Força Aérea Brasileira, por exemplo. Como é o nome da empresa? A AEL Systems. É uma subsidiária de uma empresa israelense que se chama Elbit. E, entre outras coisas, eles estão desenvolvendo um sistema aqui, isso é muito importante para nós, que é um sistema de navegação por giroscópio. Que é o seguinte, o americano e o europeu, eles são donos da tecnologia de navegação. O americano com o seu sistema de GPS, o europeu com um sistema que se chama Galileu. Nós, portanto, somos, como de resto em praticamente tudo, dependentes, tecnologicamente, de americano e de europeu. O chinês cria o seu, todas as nações que se pretendem desenvolvidas e autônomas criam os seus próprios sistemas. Então, se num dia, num cenário hipotético de algum enfrentamento, o cidadão lá dos Estados Unidos quiser desligar o botão, nenhum avião mais no Brasil levanta do chão. Por quê? Porque eles são donos da internet e são donos do sistema de navegação. Ou pior, eles podem criar um sistema de navegação falso, ilusório, e colocar abaixo os aviões todos que estão voando no nosso país, enfim. Então essa empresa ajuda, aqui em Porto Alegre, isso é uma questão de inteligência estratégica, a desenvolver um sistema nacional com uma tecnologia que vai ficar aqui, de navegação por giroscópio. Eu estou citando esse exemplo porque eu acho que assim como a aviação civil, que é um segmento, nós temos que desenvolver aqui novos materiais, software, hardware, telefone hoje. Todo mundo quer ter os smartphones. E o smartphone ele funciona com o software dentro e com aplicativos. Tem algo que se chama incubadoras criativas. Nós temos que desenvolver aqui, como fizemos, eu deixei encaminhado quando fui secretário da SMIC, este ambiente de criar incubadoras criativas. O que são as incubadoras criativas? São, às vezes, empresas que começam num espaço de 2x2, com 2 ou 3 jovens que saíram da faculdade com uma boa ideia, e criam um aplicativo, um software, de repente ele vende esse software para uma grande empresa. E esse negócio gera várias questões que são importantes, como, por exemplo, manter em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, cabeças que muitas vezes estão sendo exportadas para o exterior, e outras tantas estão indo para São Paulo, porque não tem mercado aqui. Vereador, quer a gente queira ou não, nós vivemos num mundo de competição, sobretudo da área econômica, os mercados competem entre si. Porto Alegre, como o senhor falou muito bem, perdeu a sua densidade industrial há muito tempo, vem perdendo e tal, por várias razões, né? A questão do esgotamento industrial, aquelas empresas que não se adaptaram, etc. e tal, a vinda de novas tecnologias, um novo ambiente econômico. E tal. Esta lei, ela estabelece que tipo de incentivo para que a gente possa recapturar esses investimentos e novos investimentos? Essa lei nos joga de forma decisiva e naquilo que se chama, em alguns momentos de forma pejorativa, na guerra fiscal. Mas é um instrumento importante. Se nós vamos ter um tipo de enfrentamento, nós temos que ter munição para esse enfrentamento. E se não há uma guerra declarada, sempre haverá uma guerra atrás, né? Por trás do bastidor sempre haverá uma guerra, porque o mundo se vale disso. Vamos pegar o exemplo. Nós concorremos entre nós concorremos entre nós mesmos. Nas próprias cidades da região metropolitana. Claro,
A Dell está instalada em Eldorado, e a SAP está instalada em São Leopoldo. São empresas importantes. Nós temos aqui agora, então, a incubadora tecnológica da PUC. Eu tenho uma participação com muito orgulho, numa parceria com a URGS na Estia, que vai ser construída ali no terreno, em torno do terreno da SMIC. É um investimento em torno de 50 milhões de reais, que vão ser as incubadoras da área da física e da engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós vamos caminhar junto com a SPM, também numa parceria que eu deixei encaminhada, cedendo o terreno da CTA, que era a antiga garagem do município, para a SPM fazer um investimento também em torno de 50 milhões de reais para criar ali uma incubadora criativa. A incubadora criativa trabalha design, trabalha moda, trabalha esses aplicativos todos, tudo que diga respeito a essas novas tendências da economia que nasceram nesses últimos anos aí. Então, tudo isso vai ser importante. E essa lei nos dá o seguinte, nos dá ferramentas de poder trabalhar com alíquotas de imposto. IPTU, podemos zerar. ITBI, podemos zerar também, porque às vezes a Dell, vamos pegar o exemplo da Dell que eu já referi, ela estava examinando cidades da região metropolitana, aí ela encontra um prédio no 4º distrito, no Navegantes, que a cidade tem o interesse de revitalizar, ela quer comprar, mas aí chega lá na prefeitura do interior, a prefeitura oferece um prédio. Nós não temos como oferecer o prédio, mas de repente nós temos mão de obra e nós estamos na capital do estado. Isso é um diferencial também que interessa à empresa. Nós podemos oferecer uma isenção de ITBI, nós podemos oferecer uma isenção de IPTU. Você acha que Porto Alegre se omitiu, de certa maneira, nesta guerra fiscal entre a região metropolitana, entre as cidades aqui? Eu tenho a impressão que sim. Eu, quando secretário da Indústria e Comércio, às vezes era procurado, as pessoas me perguntavam o que Porto Alegre oferece? E nós não tínhamos o que oferecer. Então, essa lei da inovação ela é muito bem-vinda. Que legal. Eu acho que ela vai ser importante para a cidade, mas é importante que ela seja efetivada na prática, né? Que nós tenhamos uma política agressiva. Fizemos uma missão agora há 3, 4 meses no Vale do Silício, da Califórnia. Fomos 3 vereadores. Eu também sou presidente da Comissão de Economia e Finanças da Câmara. E fui nessa condição de presidente para visitar lá. Visitamos a Google, que é uma cidade, um negócio maravilhoso. Visitamos o Facebook, visitamos o LinkedIn, visitamos o Twitter, visitamos todas essas empresas hoje que estão na nossa vida, no dia a dia aqui. E tentamos, empresas de software de estacionamento, por exemplo, empresas que ajudam a vida da gente na cidade a ser melhor. A cidade de São Francisco e várias cidades nos Estados Unidos têm softwares hoje para gerenciamento de áreas de estacionamento, como a Área Azul, porque descobriram que em torno de 25% dos engarrafamentos e dos acidentes de trânsito se dá porque os motoristas ficam procurando vaga no miolo dos bairros, às vezes ali com alguma desatenção, e o carro lento, isso provoca engarrafamento ou provoca acidente, e tem aplicativos no telefone celular com ferramenta de voz que te diz, olha, eu preciso ir no bairro Rio Branco. E ele diz o seguinte, olha, qual é a rua que vai? Vou na rua tal, tem estacionamento naquela rua. E me dá, inclusive, a probabilidade de eu chegar lá e não encontrar mais vaga ou de eu ter vaga. Legal. Então, essas coisas de táxi, de tudo isso, são aplicativos que estão hoje aí para nos ajudar e que cada vez mais vão ser presentes na nossa vida e que nós temos que ter capacidade de desenvolvê-los aqui, porque senão nós vamos permanentemente ser colonizados. Vereador, para concluir, nós sabemos que os empresários, quando vão definir um investimento, eles analisam várias coisas. Por exemplo, o ambiente, como é que está o ambiente político, né? A questão da tramitação dos projetos, o histórico da cidade e tal. A questão do Cais da Mauá e da Orla do Guaíba, por que não sai? Eu tenho sido cobrado por muitos empresários de fora daqui. Pô, Porto Alegre não dá para investir. O Cais do Porto é uma novela de 40 anos. O Cais a Orla do Guaíba também não sai projeto lá. Por que há esta amarração desse projeto? Eu tenho sido cobrado também porque fui presidente da Frente Parlamentar pela Revitalização do Cais. Dependesse da minha vontade, as obras do Cais já teriam começado há 2 anos. Mas aí é forçoso que se reconheça que o problema não está no poder público. O problema está nos empreendedores. Um grupo de empreendedores participou daquele leilão e ganhou. A partir daí, ele ficou com um contrato de concessão daquela área, por, me parece que 25 anos, prorrogável por mais 25. E foi buscar no mercado investidores. E fez um business plan, fez um desenho de negócio, e me parece que naquele desenho que tinha sido inicialmente feito, não encontrou parceiros dispostos a arcar com aquele risco. Isso levou algum tempo, o empreendedor nunca disse isso, mas a gente sabe,
E agora parece que finalmente tinham sido resolvidas essas questões todas. Há poucos dias tivemos a notícia de que trocou o presidente e que eu espero que até o final do ano, isso que já deveria, volto a dizer, estar em obras e praticamente numa primeira fase concluída, ainda não começou. Eu rogo para que comece, mas rogo também para que o poder público faça a sua parte. Porque o Cais do Porto vai ser, o que se pretende, é uma reforma ali dos pavilhões que começa na altura da rodoviária e vem até a usina do gasômetro. O poder público vai fazer uma outra parte, que é a revitalização da usina do gasômetro até o Beira-Rio, começando agora, deveria ter começado já, numa parte que vai dali da usina do gasômetro até a rótula das Cruzes. É o projeto do Jaime Lerner. Que é o projeto do Jaime Lerner, que também é o arquiteto da outra parte. Né? Então nós estamos com os instrumentos, eu cheguei inclusive a considerar num determinado momento, de ajuizar uma ação por desvio de finalidade para rescindir aquele contrato e tentar estabelecer uma nova licitação para aquela área. Achei, sopesando as questões, que isso fosse pior, talvez, para a própria cidade. Então, achei que era melhor... Enrolar mais as coisas. Enrolar mais as coisas. Achei que era melhor aguardar e usar as ferramentas que nós, vereadores, temos de fazer alguma pressão para que as coisas avancem e andem. Então, eu continuo com essa esperança, Silvio. Eu só quero concluir, porque eu sei que o programa tem para a Uruguaiana, e eu também sou da fronteira, sou natural lá de Bagé, para dizer que eu enxergo na tecnologia a saída para muitas coisas. É verdade. Nós que viemos de lá, trabalhamos numa região que é exportadora de commodities, carne e grãos. Quando compramos coisas que vêm de outros países, a cada ano é preciso entregar mais grãos e mais carne para, por exemplo, comprar um telefone celular de última geração que vem com tecnologia. Então nós precisamos continuar investindo e agregando tecnologia à nossa matriz econômica histórica, valor, né? Mas também trazer essas novas empresas para cá. E é esse o objetivo, sempre que eu tenho como homem público, como político perseguido. Bom, tem muitas coisas que eu gostaria de conversar com o Walter, que eu não sou um vereador jovem, mas tem uma visão interessante para a cidade. Nós vamos aproveitá-lo em outras oportunidades, vereador. Por exemplo, o plano diretor, eu acho que o plano diretor ele ainda não está na cidade sendo um polo de atração. Eu acho que ele tem algumas coisas que precisam ser modificadas. Sem dúvida. Essa é a minha visão. De repente, vamos trazê-lo aqui mais vezes. Nós debater esse problema da nossa cidade, que é esse o objetivo do programa. Com o maior prazer. Uma alegria para mim. Um grande abraço. Um abraço forte. Prazer em tê-lo aqui. Conversei aqui com o vereador Walter Nagassano. Vamos dar um rápido intervalo e o nosso Economia e Desenvolvimento volta já já.